Boa noite a todos. A alegria de poder voltar aqui para a gente poder refletir um pouco a respeito da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Foram colocados alguns temas para que a gente pudesse escolher a respeito daquilo que a gente pudesse conversar na noite de hoje. E o tema escolhido foi a reforma íntima. É um tema que a gente ouve muito nas casas espíritas, né? E a gente fica se perguntando, por que será? Por que a reforma íntima é tão falado nas casas espíritas? Vira e mexe, a gente vai numa casa, chega lá, a gente vai ver o tema da noite, a reforma íntima. A gente abre uma palestra para ouvir no YouTube, na internet, a gente vai se deparar com a reforma íntima, né? E a gente fica se perguntando, por que precisamos nos preocupar com a reforma íntima? Por quê? Qual a importância da reforma íntima em nossas vidas? Para que a gente possa responder essas perguntas, vamos ao Livro dos Espíritos, na questão 132, quando Kardec vai perguntar aos benfeitores espirituais qual o objetivo da encarnação dos espíritos. E eles vão responder que Deus nos impõe a encarnação com o fim de fazermos chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançar essa perfeição, temos que sofrer as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Diz ainda outro fim à encarnação, a de pôr o espírito em condição de suportar, por parte, ele toca na obra da criação. E aí a gente começa a entender o porquê da reencarnação e o porquê da necessidade da reforma íntima. Porque o nosso objetivo é chegar à perfeição. Nós queremos e necessitamos da reforma íntima porque o nosso objetivo, de qualquer um aqui que perguntar, é ser feliz. Tem alguém aqui que quer ser infeliz? Ninguém quer ser infeliz, né? Só que para a gente conseguir a nossa felicidade, mas a felicidade real. Aqui nós não estamos falando da felicidade passageira, da felicidade material. Nós estamos falando da felicidade real, aquela que todos nós buscamos, aquelas que os bons espíritos disseram a Kardec, que um dia nós vamos se tornar espíritos felizes. Mas a gente se pergunta, mais uma vez a gente se pergunta, se a gente quer ser feliz, porque na maioria nós somos infelizes, por que quando às vezes a gente olha para o lado e a gente vê pessoas que parecem ser tão felizes e a gente não é? A gente ainda não consegue entender o porquê o outro tem uma vida de felicidade sem as intempéries, sem as dificuldades. E às vezes a gente fica se perguntando se Deus ele é injusto, né? E aí surge uma pergunta que também Kardec fez aos benfeitores. Uma pergunta sempre incrível. Ele indagou os espíritos se Deus ele criou os perfeitos e os outros imperfeitos. Ele criou uns bons e outros maus? E eles responderam que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. E cada um deu uma determinada missão de esclarecê-los, a fim de chegar à perfeição. Então a gente já vai vendo aqui que se a gente quiser ser feliz, se a gente quiser chegar à perfeição, a gente vai ter que trabalhar.
a gente vai ter que buscar a mudança, porque a gente quer ser feliz, mas às vezes a gente não quer se esforçar para buscar a felicidade. Porque a felicidade real, que a gente busca, que a gente almeja, não é uma felicidade que cai do céu. E às vezes a gente fica olhando, vai cair do céu essa felicidade. A felicidade que a gente almeja é uma felicidade de esforço. É uma felicidade que precisa de trabalho. É uma felicidade que ela tem que ser construída. E isso a gente vai fazendo gradativamente com as nossas sucessivas encarnações. Mas aí a gente pergunta, uma outra pergunta surge. E aonde a gente necessita construir essa felicidade? Aonde que a gente precisa construir essa felicidade? A gente vai falar em primeiro lugar que é no nosso lar, no nosso trabalho, na casa espírita. A gente precisa construir essa felicidade? Precisa. Porque conforme a página da noite de hoje, que a gente fala, foi uma página que foi achada, foi um acaso, e a gente sabe que não existe acaso. Emmanuel vai dizer que, uma fala de Jesus, que um pouco de fermento leveda a massa inteira. Então, no ambiente que nós estamos inseridos, nós vamos contagiando aqueles que estão à nossa volta. Então, é importante que a gente construa a felicidade no nosso lar, no nosso trabalho, na casa espírita, no nosso dia a dia. Mas tem um local que é muito mais importante. E é o local mais difícil da gente encontrar. Esse, às vezes a gente perde até o endereço, que é o nosso interior. Por isso o nome de reforma íntima, porque está dentro de nós, não está fora. Então, quando a gente vai fazer uma reforma no nosso lar, a gente quer fazer para a gente melhorar o ambiente da nossa casa. A gente, olha, eu vou fazer isso aqui, que isso vai ficar mais bonito, eu vou botar um rebaixamento de gesso, eu vou ficar... A gente quer embelezar a nossa casa, internamente. Mas a gente precisa também trabalhar para que a gente possa embelezar o nosso interior, fazendo um trabalho que, na maioria das vezes, nós não queremos. Nós inventamos desculpa, a gente foge, a gente está sempre, vou deixar para amanhã. Alguns companheiros chegam a dizer, companheiros espíritas, mas eu sou espírita, eu vou deixar para a próxima encarnação. Né? Tá certo ele falar isso, né? Sou reencarnacionista. Mas às vezes ele, na maioria das vezes, ele esquece de se perguntar: será que eu vou nascer no mesmo local, com a mesma família, no mesmo país? Será que eu vou conseguir nascer no Brasil, nessa terra abençoada? Ou vou nascer lá no Oriente? Ou eu vou nascer lá nos países que a gente vê aí uma guerra iminente, assustando o mundo, as pessoas falando em guerra nuclear, as pessoas tendo que deixar suas casas, família, uma construção de toda uma vida, sair sem olhar para trás. E às vezes a gente fala assim: eu vou deixar para uma próxima. Será que a gente vai nascer em Cachoeiro? Né? A gente vai ter a oportunidade que a gente está tendo? A gente precisa começar a fazer agora. Porque depois, se a gente não fizer agora, se a gente perder a oportunidade, como Jesus disse várias vezes, que haverá prantos e ranger de dentes. E André Luiz, nas suas obras, ele relata muito bem isso, trazendo histórias de companheiros que tiveram a oportunidade
de conhecer a doutrina espírita, de poder trabalhar a sua reforma íntima, a sua transformação e falhar em suas missões. E aí, no relato das obras, a gente vê que antes, ou no próprio relato, aqueles companheiros faziam o relato em prantos, porque perderam grandes oportunidades de transformação. Então a gente precisa abraçar esse momento, essa oportunidade, que é uma oportunidade que não é qualquer um que tem, não. Quando a gente vai falar para os companheiros que a gente é espírita, o pessoal que está do lado, ele dá um pulo para o lado assim, fica olhando meio que atravessado. E as pessoas não conhecem a doutrina espírita. As pessoas ainda nos olham atravessados. Confundem espiritismo com umbanda, com candomblé. Não estou aqui falando mal de outras religiões, mas é a confusão ainda, é a ignorância do ser humano que existe. E muitas das vezes, na maioria das vezes, a gente nem se declara espírita. Às vezes vem um censo, chega lá, que religião você é? Eu sou cristão. Pois é. Por que a gente não diz que é espírita, né? A gente tem vergonha de dizer que é espírita? Para aqueles que têm vergonha de dizer que é espírita, existe uma fala de Jesus que ele diz o seguinte: aquele que se envergonhar de mim, eu o envergonharei dele perante o Pai. Então, se a gente tem vergonha de dizer que a gente é espírita, né? Chegar lá do outro lado, mas eu era espírita. Eu não lembro de você ter falado quando que você era espírita, não. E a gente vai postergando a nossa reforma, até no nosso falar, no nosso vivenciar, no nosso viver, no dia a dia, onde quer que a gente esteja, que é importante que a gente se transforme para a gente contagiar as pessoas. É a página de Emmanuel que ele fala, que foi lida na noite de hoje. E a gente conhece esse efeito de transformação que contagia as pessoas. Eu gosto muito de falar aqui, porque eu tive uma alegria muito grande, e vários aqui teve, de viver com uma pessoa que contagia muito, né? Pela doçura, pela brandura, pelo amor. Eu estou falando de seu Décio. Que homem, né? Como ele contagiava as pessoas, né? Um homem que trazia a doutrina e Jesus em seu coração e nos seus atos. Muitos aqui que conviveram com ele, o Paulo, o Rudson, né? E outros companheiros, sabem do que eu estou falando. Além disso também, nós temos a figura do Chico, de seu Jerônimo. Aonde quer que o Chico estava, ele estava rodeado de pessoas. E às vezes a gente não repara isso, que a gente precisa buscar e começar essa construção dentro de nós. Porque às vezes a gente está muito preocupado com o outro e esquece de nós. É importante, a reforma é íntima, é dentro. É uma reforma íntima que a gente tem que exteriorizar. É uma reforma íntima, não é para ficar dentro, é para exteriorizar. A gente vê quando as pessoas fazem reforma nas casas, hoje em dia as pessoas estão fazendo a reforma interior, mas também estão deixando a reforma exterior. Para quê? Porque quando você passa, você vê uma casa muito bonita, você olha e você fala, gente, que casa bela, né? E a gente vai vendo, com o decorrer do dia a dia, que a reforma íntima é a mesma coisa. Nós precisamos reformar por dentro, mas que as pessoas possam ver por fora. A nossa mudança. O que a gente está fazendo? Como que a gente está fazendo, né? E aí, a gente vai ver que também não é muito fácil, né? É fácil a gente construir essa reforma dentro de nós.
que a gente menos quer. A gente quer ficar na nossa zona de conforto. A gente quer que realmente caia do céu. Nós ainda estamos querendo que aquilo que os nossos companheiros evangélicos falam, que é o seguinte: mas o perdão vai vir pela graça. Eu vou fazer o que for e chegar depois, eu vou ser agraciado e vou para o... Não é assim. A gente sabe que não é assim. A gente sabe que a gente precisa trabalhar. Para quem conhece as obras de André Luiz, novamente citando aqui, a gente vê que quando ele queria visitar a família, ele teve que trabalhar para ele conquistar bônus horas e ser assistido e ser amparado. Não foi essa questão de, não, você pode ir lá e... Não, é trabalho no bem. Tá? É um trabalho que a gente pode falar que não é um trabalho fácil. Você, mas mudar não é fácil. É fácil mudar, gente? Hã? Não? O que vocês acham? Não é, né? Mas aí tem uma questão que eu gosto sempre de citar ela. É a questão 909. Vocês lembram dela? A 909? Para quem não lembra, eu vou ler. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? E a resposta que os benfeitores deram a Kardec é a seguinte: sim, e por vezes fazendo esforços bem pequenos. Aqui o tradutor pegou leve com a gente. Porque tem muitas traduções que ele diz assim, fazendo esforços insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Pelo tempo. Dentre vós fazem esforços. É difícil mudar? É? Ou é difícil fazer esforço? É? A gente precisa fazer esforços bem pequenos. Né? Não é muita coisa não, gente. É pouca coisa que a gente precisa fazer. Às vezes a gente acha que a gente precisa construir uma casa espírita, construir um orfanato, construir uma casa de idoso. A gente quer fazer grandes obras, mas não é isso. Para que a gente comece a fazer as grandes coisas, a gente precisa começar do início, fazendo as pequenas. E Jesus foi muito claro nisso. A gente precisa ser fiel no pouco para ser fiel no muito. Porque se eu não dou conta de uma tarefa pequena, que é a minha própria mudança, como é que eu estou querendo já abraçar tarefas grandes? Como é que eu estou querendo já abraçar o mundo, achar que eu vou mudar o mundo se eu não mudei a mim mesmo? Né? Existem algumas imperfeições que realmente é difícil, né? Que se a gente já tivesse extirpado de nós, do nosso íntimo, a gente já seria bons espíritos. Mas ainda estamos caminhando, né? Como o orgulho e o egoísmo são as duas chagas da humanidade. Mas precisamos trabalhar para que a gente mude o nosso interior. Mas eu ainda não consigo. Tudo bem. São as imperfeições mais fortes que a gente tem, né? Mas tem algumas outras que a gente pode começar a mudança, que a gente pode começar a fazer isso. Tem imperfeições que realmente, como os benfeitores disseram a Kardec, o que falta é a vontade. E a gente não faz porque a gente vive na zona de conforto, né? Isso é uma frase até bonita, né? Que todo mundo, mas por quê? Porque não sai da zona de conforto. A pessoa quer mudar, a pessoa quer vencer na vida tudo.
Se a gente quiser vencer, a gente precisa se esforçar. Em tudo. Aí a gente fala assim, mas tem pessoas que já nascem no berço de ouro. Tudo bem, mas se ele não se esforçar, ele não vai manter o que ele tem. E se o pai conquistou e o filho não se esforçar para manter, vai de água abaixo. Nós temos um exemplo aqui na nossa cidade, de uma empresa que foi muito grande, já foi a maior do Brasil. A Itapemirim. Foi uma grande empresa. O pai foi um dos mais ricos. Só que, o que aconteceu? Veio a falência. A gente vê hoje, são no noticiário, que quebrou, que isso, que aquilo outro, confusão. Por quê? Porque não houve esforço da parte dos herdeiros para manter aquilo que já estava construído. Então não adianta a gente olhar e falar, mas ainda já nasceu no berço de ouro. Tem muitos que nascem no berço de ouro. Mas tudo existe esforço, a gente precisa fazer esforço. Não existe, pessoal, sucesso sem trabalho. Se a gente quer ter sucesso, a gente precisa trabalhar. A gente quer ser um bom espírito, a gente quer ter sucesso no nosso trabalho, em qualquer lugar que a gente esteja. Aliás, o único lugar que sucesso vem antes de trabalho é no dicionário. Sucesso é com S e trabalho é com T. Não é? Fora isso, a gente precisa trabalhar para ter sucesso. Se a gente não fizer isso, e nesse caso aqui, se a gente quiser a transformação, a gente precisa trabalhar o nosso interior. Né? E como a gente tem algumas imperfeições que a gente pode trabalhar, e às vezes a gente não faz. Como os benfeitores responderam, o que falta é a vontade. Porque a gente não tem vontade de mudar. A gente quer que as coisas caiam do céu, a gente quer viver a nossa vida e quando desencarnar a gente quer ir para o nosso lar. A gente não quer nem saber, mas eu era espírita. Eu frequentava a reunião. Aí o Carlos chega lá, não, eu fazia palestra. Eu dava passe. Mas e o seu interior? Né? Como é que está o seu interior? Como é que você era como pessoa? Isso é uma coisa interessante, porque existe uma história verídica, tá? Que está narrada no livro Voltei. O livro Voltei, para quem não conhece, ele é espírito, que ele denomina como irmão Jacó, mas para quem conhece a história sabe que ele foi vice-presidente, presidente da Federação Espírita Brasileira, na época em que viveu. Era um trabalhador do movimento espírita, uma pessoa que era doutrinador, participava de reuniões mediúnicas. Mas ele nos relata no livro que ele, desencarnado, ele observou que seu perispírito, embora ele era um trabalhador, estava meio que acinzentado, olhando assim, mas... E pior ainda, quando ele olha do lado, ele vê que tinha uma mulher que ela emanava uma certa luz. E aí ele fica curioso, né? Mas o que ela era? Tinha acabado de desencarnar junto com ele. E pasmem, que aqui eu sei que tem várias pessoas aqui na sala que são. Ela era professora. Né? Ela era professora. E às vezes eu queria dar valor com a professora. A gente sabe o que uma professora aguenta, né? Hoje em dia, então, a coisa ficou pior. Antigamente a gente ficava de castigo no milho. Hoje em dia, se você falar A, já vem o conselho tutelar, pai, mãe, delegacia, televisão, acabou. Não pode fazer mais nada. E o professor tem que aguentar quieto.
E muitas das vezes a gente vai chegar do outro lado, a gente vai ver esses companheiros que calaram as suas revoltas, que não apontaram o dedo para ninguém, que amaram e que ensinaram aqueles que estavam ali sobre as suas tutelas para se transformar. E o nosso companheiro espírita, né? Que às vezes a gente acha, porque eu estou indo na casa espírita, vou chegar lá e estou cheio de luz. Vou chegar no umbral, vou acender minha luz, os espíritos vão correr tudo. Inclusive tem um companheiro que ele doutrinava, que chega para ele, mas cadê você? Cadê a sua luz? Você não falava que tinha que fazer isso e aquilo outro? E aí? Isso, pessoal, é uma lição para que a gente precisa entender que a gente precisa de mudar, que a gente precisa de mudança. E o irmão Jacó, que é o Frederico Filho, ele vai escrever lá no livro, que ele vai dizer que na primeira oportunidade ele vai nos trazer uma advertência, né? E ele vai dizer o seguinte: para vocês, membros da grande família espírita, que tanto desejei servir, que grafei essas páginas sem a presunção de convencer. Não se acredite quitados com a lei, atendendo pequeninos deveres de solidariedade humana, que não se supõe habilitados ao paraíso, por receberem a manifesta proteção de um amigo espiritual. Às vezes a gente faz isso, a gente está na casa espírita, a gente chega aqui, faz uma coisinha aqui, a gente, mas meu guia espiritual, e aí? Ele traz uma fala, ele traz uma mensagem. Por isso que nós somos bem-aventurados. Nós temos que ser as pessoas mais alegres do mundo. Porque nós tivemos companheiros que nos antecederam, que partiram e trouxeram mensagens para iluminar o nosso caminho, para que a gente não fique andando em círculo, para que a gente possa entender que a gente precisa fazer a nossa reforma, né? Que a gente acha que eu não preciso me reformar, eu já estou tão bem, eu não estou sofrendo, eu não tenho nada. Talvez a gente não está sofrendo agora, né? Mas a gente não sabe o tempo que a gente vai viver. Lá na frente, o que espera? Não? Essa questão da transformação e do progresso, que muitas das vezes a gente acha que eu não vou fazer agora, eu vou deixar para fazer depois, ou eu não quero fazer dia nenhum. As coisas não funcionam bem assim, não. Existe uma das leis, está escrita lá no Livro dos Espíritos, das leis morais, que é a lei de progresso. E Deus colocou a lei de progresso para que a gente possa evoluir. E através das nossas encarnações sucessivas, se melhorando a cada dia. Existe também a lei natural. Kardec ele pergunta aos benfeitores, na questão 776, que se a lei natural e a lei da natureza é a mesma coisa, né? É idêntica? E eles responderam que não, que o estado da natureza é o estado primitivo. O estado de natureza é a infância da humanidade. É o ponto de partida no seu desenvolvimento intelectual e moral. É o ponto de partida. É o estado da infância da humanidade. Será que a gente está nesse estado de infância? Eles continuam respondendo aqui. A civilização é incompatível com o estado de natureza, ao passo que a lei natural contribui para o progresso da humanidade. A gente já não está no estado de natureza.
Nós já somos civilizados, já entendemos as coisas. né? E aí a gente pergunta, mas a lei natural, o que é a lei natural, né? Kardec também faz esse questionamento aos benfeitores, né? E ele vai perguntar lá na questão 614, o que se deve entender por lei natural? E eles responderam, a lei natural é a lei de Deus, é a única, verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que ele deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Vocês entenderam agora o porquê que o homem é infeliz? Por que a gente olha tanta, como dizem alguns companheiros, tanta desgraça, tanto sofrimento no mundo, né? Por quê? Porque nos afastamos da lei de Deus, que é a lei natural. Nós fugimos da lei de Deus. E como a lei natural, a lei do progresso, é a lei de Deus, é a lei natural, nós precisamos progredir. Porque se a gente não fizer esse trabalho, a gente vai fazer o quê? A gente vai continuar sofrendo. A gente vai continuar sendo infeliz. E se nosso objetivo é buscar a felicidade, a reforma íntima, porque a gente quer ser feliz, porque a gente quer ir para o nosso lar, não é? O que a gente quer é isso. Mas se a gente não buscar trabalhar, se a gente se afastar da lei de Deus, da lei do progresso, que é a da lei de Deus, e a gente continuar, e muitas das vezes a gente não quer fazer e a gente quer embaraçar o outro. A gente não fica só feliz, não, eu não vou fazer, não, eu não quero. Mas às vezes a gente também quer embaraçar o outro. Eu não vou fazer, mas o outro também não vai fazer, não. Só eu que vou fazer, porque ele vai ser feliz e eu vou ser infeliz, e eu não quero ser infeliz sozinho, não. Ele vai ser infeliz junto comigo, não é? Não é isso que a gente faz? A gente quer fazer, quer a felicidade nossa, e o outro não. Mas se o outro está buscando o caminho de ser feliz, a gente vai querer atrapalhar a felicidade do outro, né? Então, também na questão do Livro dos Espíritos, da 192, Kardec faz uma outra pergunta, né? Porque muitas das vezes, essa é uma pergunta interessante, na verdade todas elas, às vezes a gente se acha que a gente já não precisa mais de fazer reforma, né? Ou às vezes a gente acha que uma encarnação basta. E ele vai perguntar lá aos benfeitores, pode alguém, por um proceder impecável, já na vida atual, transpor todos os graus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro, sem passar por outros graus intermédios? E eles responderam que não, pois o que o homem julga perfeito, longe está da perfeição. Há qualidades que são desconhecidas e incompreensíveis ainda pelo homem. Contudo, quanto mais o homem se adianta na sua vida atual, tanto menos longas e penosas descerão as provas que lhe seguirem. Então, se a gente realmente quer felicidade, se a gente não quer ser mais infeliz, a gente precisa começar o caminho da transformação, não embaralhar o outro. E às vezes a gente fica querendo saber de eu não vou, mas o outro também não vai, né? E o que eu posso fazer, né? Parar com uma palavra também que é moda, né? Procrastinação. Vocês conhecem essa palavra? Vocês sabem o que é, né? Eu vou deixar para depois. Amanhã eu começo minha reforma íntima. A gente vê muito isso, né? Porque as pessoas falam assim: amanhã eu vou deixar para segunda-feira, que eu vou começar a emagrecer na segunda-feira. Final de semana tem uma festa. Nossa Senhora, eu não posso perder de jeito nenhum. E
E aí da segunda-feira a gente fala, não, vai ter outra festa nessa semana e eu vou me acabar primeiro. E a gente, nós espíritas, somos assim. Hoje não dá porque eu tive um dia muito ruim. E eu não estou com a cabeça para isso, para pensar na reforma. É aí que a gente precisa pensar na reforma. Que a gente precisa parar, que a gente precisa refletir. Até porque a reforma, ela não pode ser feita de qualquer maneira. Existe um planejamento. Se a gente vai reformar a nossa casa, você não vai chegar e vai falar assim, eu vou contratar o pedreiro, chega aqui, desmonta tudo. Não. Existe um planejamento. Então, a gente vai fazer a nossa reforma, a gente precisa planejar. E não adianta querer abraçar o mundo, fazer tudo de uma vezada só. Nós somos criados por Deus para nunca mais deixar de existir. Nós não somos eternos. Que às vezes as pessoas confundem, né? Mas nós somos imortais. Deus nos criou para nunca mais deixar de existir. Então nós temos a eternidade pela frente agora, o infinito. Então a gente pode começar a trabalhar agora. E nós estamos num grau de entendimento que o grau que nós chegamos é um grau que cada passo que a gente dá, a gente vai avançar 2. É como se a gente olhar a tecnologia, depois que ela começou a avançar, cada dia vai surgindo novas coisas. E para nós, espíritas, que já temos o conhecimento, já temos a facilidade do entendimento, também vai ficar mais fácil. Os benfeitores responderam a Kardec que a gente faz a evolução nos 2 lados, encarnado no mundo corpóreo e no mundo espiritual. Só que lá no mundo espiritual, aquilo que a gente demora aqui uma semana, um ano para aprender, lá a gente aprende, ó. Uma semana a gente faz 1 ano lá. Né? 1 ano aqui a gente faz 1 semana lá. Então começa a acelerar as coisas. Mas para que a gente comece a fazer isso, a gente precisa começar agora. Precisa começar a trabalhar o nosso interior agora. A nossa transformação agora. Não adianta a gente chegar e falar assim, eu quero desencarnar, eu quero ir para o nosso lar. A gente só fala em nosso lar. Eu quero ir para qualquer colônia que me aceitar. Só o fato da gente não ter que ir para o umbral já está de bom tamanho. Só que a gente quer escolher. Mas o que a gente está fazendo para a gente ir para uma colônia espiritual? A gente está mudando? A gente está se transformando? Ou a gente está procrastinando? O que a gente está fazendo? O que a gente está fazendo para ir para nosso lar? Para ir para uma colônia espiritual? Existem alguns meios. Eu só coloquei 2 aqui, que a gente pode chegar nas colônias espirituais. E a gente vai escolher qual é o meio que a gente quer chegar. Existe 2 que eu coloquei, existe mais, mas eu só trouxe 2 aqui. Para a gente analisar, né? A gente sabe, para quem está acostumado com a literatura espírita, né? Que é você chegar na colônia espiritual lúcido e como um trabalhador. Esse é um jeito. Qual é o outro jeito que eu trouxe aqui para que a gente possa refletir? A gente chegar na colônia espiritual. Alguém se habilita? Se habilita, Jair? Doente. É a gente que vai escolher como que a gente quer chegar na colônia espiritual. Querendo chegar como trabalhadores ou como enfermos? Mas eu quero chegar como trabalhador. Essa é a minha escolha. Beleza, ótima escolha, excelente escolha. Parabéns. Mas aí fica uma pergunta. Nós estamos trabalhando aqui, criando o hábito do trabalho, para quando a gente chegar lá, já está apto a trabalhar?
Ou a gente está assim, deixa a minha vida me levar, quando eu aposentar eu faço, quando no ano que vem eu começo. Como é que a gente está fazendo? Porque, pessoal, não adianta a gente não trabalhar aqui o nosso interior, a gente não ajudar na casa espírita, no trabalho que é extenso. E como Jesus disse, a seara é grande e poucos são os ceifeiros, né? Está precisando de gente para transformar o mundo em guerra, o mundo na ignorância, sofrimento, né? Dr. Bezerra, quando desencarnou, chegou do outro lado. Celina, para quem não conhece, que é a serva de Maria, uma companheira de Maria, ela veio buscar Dr. Bezerra para que Dr. Bezerra fosse levado para as colônias espirituais, numa situação de bem-aventurança. Só que, segundo nos narra a história, os livros, Dr. Bezerra, ele começou a escutar uma canção. E aí ele perguntou o que era. E aí levaram ele na janela, chegou lá, estava o pessoal cantando, agradecendo o bem que ele tinha feito. E aí Dr. Bezerra também, apurando os seus ouvidos, ele também escutou alguns choros, pessoas que choravam. E aí ele pede a Celina que levasse a Maria, a mãe do nosso Senhor, que lhe fosse lhe dado mais tempo na terra, porque ainda existe muita lágrima e muito sangue. E a gente tem que pegar esse exemplo e fazer o mesmo. Existem muitas pessoas chorando, existe muito sangue, e a gente precisa começar a trabalhar o nosso interior, para a gente se fortalecer, para a gente mudar, para a gente ser um trabalhador na seara do Mestre Jesus, porque Ele nos convidou para que a gente pudesse fazer parte. E Ele sabe das nossas imperfeições. Ele sabe de tudo isso. Ele sabia das imperfeições daqueles que o acompanhavam. Ele sabia que Pedro ia negar, mas nem por isso ele o abandonou. Ele sabia que Judas ia trair, mas nem por isso ele abandonou. E ele vai dizer para Pedro, quando, depois dele, que ele já havia sido crucificado, e quando ele retorna, e ele pergunta a Pedro, 3 vezes, né? Pedro, tu me amas? Pedro vai para o Senhor e diz, te amo, Senhor. E aí passa mais um tempinho, Jesus pergunta de novo, Pedro, tu me amas? Pedro mais uma vez, eu te amo, Senhor. E depois de um outro tempo, Jesus pergunta novamente, Pedro, tu me amas? E Pedro vai e responde, Senhor, tu sabe que eu te amo. Só que ele havia negado Jesus 3 vezes. Jesus fez 3 perguntas sobre o amor. E aí Jesus vai responder para ele, Pedro, quando tu se converter ao bem, ao amor, fortaleça os teus irmãos. Então Jesus sabia, Ele sabe das nossas imperfeições. Ele não está querendo trabalhador santo para chegar aqui, porque sabe das nossas dificuldades. Mas Ele também está junto de nós, nos dando a mão, para que a gente possa abraçar a oportunidade e andar na direção dele, para que a gente não sofra, porque se a gente fizer isso, vai ser menos um que vai estar chorando no mundo, que vai estar derramando sangue, que vai se transformar e vai transformar as pessoas à sua volta. É isso, meus irmãos, que a gente precisa fazer. Buscar trabalhar o nosso interior, a nossa transformação, transformando o ambiente que nós vivemos. E assim a gente consegue transformar o outro, transformar o mundo. Né? Para terminar, para encerrar, existe uma historinha que eu vi com um companheiro que
ele diz que certa vez um executivo chegou em casa e ele estava muito atarefado. E aí o filho dele, ele tinha um filho pequeno, o filho queria brincar. E ele não podia porque ele tinha umas tarefas para fazer, que ele tinha um trabalho que ele tinha que entregar de qualquer maneira no outro dia. O que ele fez? Ele foi lá, viu um jornal, pegou um jornal, foi lá e cortou, picou em vários pedaços. Falou assim, já sei, vou fazer um quebra-cabeça e vou mandar ele montar. Né? O jornal tinha lá uma imagem do mapa mundo, do mundo, né? Aquele mapa mundo que a gente olha, ele cortou, picou o mapa mundo e botou lá. Vou mandar ele montar e ele vai demorar um tempo todo, é o tempo que eu necessito para mim fazer o meu trabalho. E aí ele pegou e cortou, pegou e deixou lá com a criança. E aí ele foi para o trabalho dele. Meia hora depois o filho está lá batendo na porta. Pai, terminei. Ele fala, mas como você terminou? Não tem como você ter terminado isso não. Ele falou assim, não pai, eu terminei. Mas como que você terminou? Foi simples, pai. Do outro lado tinha a figura de um homem. Eu montei o homem, consertei o mundo. Não é? Então é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa mudar e se transformar. Porque se a gente fizer isso, a gente vai conseguir transformar o mundo. E que Jesus nos abençoe e nos acompanhe hoje e sempre. Muito obrigado.